Bom dia, pessoal. Bom dia para vocês. São 7 horas em ponto. Hoje é dia 13 de maio de 2025. Nós estamos começando mais uma edição do nosso Desperta aqui para que a gente saia da cama logo bem informado sobre o que aconteceu ontem, sobre o que vai acontecer no dia de hoje também. Quero dar bom dia para vocês todos. Dizer para vocês que nós temos um meio de semana aí bastante emocionante. Lá no Congresso, a base do governo se somou à oposição para instalar uma CPMI do INSS, quer dizer que agora o jogo vai começar e muito provavelmente nós vamos ver se repetindo aquelas cenas que nós já antecipamos, que nós já antevimos um dia, aliás, lá na CPI da Covid. Lembra que foi uma guerra fratricida lá dentro e tudo mais? Pois é, porque aqui nesse caso, né, há erros dos dois lados. Erros que já foram admitidos por esse governo, que enfim, sabe que houve uma injustificável lerdeza na tentativa de solucionar o problema e erros óbvios do governo passado, que foi quem criou a condição para que essa picaretagem toda acontecesse, né? Então, o nosso noticiário hoje gira em torno desses dois temas. Lá fora, os escândalos envolvendo a administração Trump continuam. Agora, não é mais apenas um avião que ele vai ganhar de presente no valor de 2 bilhões de reais do governo do Catar. Não é só isso, tem muito mais coisa aí. A família do Trump, inclusive, está sendo observada com muita atenção pela opinião pública americana por causa da disfarçatez com que fazem negócios, né? No arrasto da presença do pai no poder, né? E o Trump vai começar uma viagem pelo Oriente Médio agora que é cheia de interesses misturados entre as questões pessoais, os negócios dele e os negócios de interesse do governo americano. É tão estranho isso, sabe? Se fosse no Brasil, eu sempre digo, né? Tem coisas que acontecem nos Estados Unidos que até no Brasil dava cadeia, né? O esforço do Trump para aumentar o seu patrimônio pessoal é um negócio tão notável, né? Se fosse no Brasil, estava frito esse presidente dos Estados Unidos novo. Deixa eu dar bom dia aqui para o meu companheiro Alex. Bom dia, Alex, tudo bem? Bom dia, Padre Nuso. Bom dia, pessoal da comunidade do ICL. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo beleza, Alex. Alex, quem não está muito bem é o Ronaldão Gaúcho, hein? O que está acontecendo com ele lá na Espanha? O que foi que ele aprontou lá? Então, após o terceiro rebaixamento com o clube que ele é presidente, que é o Real Valladolid, só vou te pedir para tira a imagem aqui da claro. tela, por favor, que eu vou tentando localizar aqui a reportagem que fala sobre isso. Pode falar. Sim. Então, Ronaldo, que é o presidente do clube, foi declarado pessoa não grata, expressão usada para indicar alguém considerado indesejado pelos torcedores do Real Valladolid. Lembrando que isso foi tudo por conta do terceiro rebaixamento e entre as críticas também estão a presença de Ronaldo no dia a dia do clube, a venda constante de jogadores importantes do clube e decisões administrativas questionáveis pela torcida. Apesar da pressão, o prefeito de Valladolid, o Jesus Júlio Carneiro, já se posicionou contra o pedido, porém a pressão está grande lá na Espanha para que ele não seja bem-vindo em solos espanhóis. Não só não seja bem-vindo, como seja declarado persona não grata mesmo, Sim. né? Que situação, hein, Ronaldão? O que será que o cara fez? É só por causa da decadência do time mesmo, né? Tô vendo aqui, pode botar na tela para mim, Alex? A tuitada aqui da Federação de Penhas do Real Valladolid, né? Provavelmente é a torcida oficial aqui do time, dizendo o seguinte, olha, vou até aumentar aqui para você poder ler junto comigo, tá? No dia de hoje, solicitamos por escrito tanto à Prefeitura de Valladolid quanto ao principal partido de oposição da municipalidade que a pessoa de Ronaldo Nazário seja considerada no próximo pleno municipal persona non grata da cidade de Valladolid. Ainda pedimos ao próprio ajuntamento, à própria municipalidade, que enquanto essa persona siga presidente e máximo acionista do Real Valladolid, não se faça nenhum tipo de concessão, nem acordo com terrenos municipais de todos os vallisoletanos, que são os moradores lá de Valladolid. Não vamos parar até que o nome e a imagem de Ronaldo deixem de estar ligados ao do nosso Real Valladolid. Tá feia a coisa lá para ele, hein, Alex? Caramba! Sim. E lembrando que ele foi visto recentemente no restaurante em Madrid, meio desorientado e algo do tipo, e isso gerou insatisfação pelos torcedores do Valladolid. E também há especulações sobre a possível venda do clube, mas detalhes ainda vão ser divulgados e algo do tipo. Mas eu acho que ele tem que vender o clube para ter um pouquinho de paz.
E os como é que é? Vaiadolitanos, sei lá como é que é o nome desse Real gentílico aí. Valladolid. Não, estou falando do pessoal da cidade lá, né? Os vaiadolitanos, sei lá como é que chama isso. Mas eles também estão querendo ter paz lá, querem ver o Ronaldinho longe de lá. Então, Sim. essa pessoa está falando, devolva essa encomenda para Iemanjá. Vamos seguir aqui. Alex, tem mais alguma coisa no futebol de ontem para hoje? Foi dia fraco ontem, né? Isso, ontem só teve um jogo no Campeonato Brasileiro, que foi entre Santos e Ceará, que foi empate em 0-0, e o Santos ocupa o 19º lugar com 5 pontos. Então, logo menos, teremos Santos na Série B novamente. Muito bom, tá ótimo. Obrigado pelas informações. Eu que agradeço, Panoso. Atenção, Ronaldão, sua batata tá assando. Vamos para a meteorologia, gente? Vamos lá, olha aqui, ó, o mapa do Brasil hoje está limpinho, né? Vamos ter chuvarada só lá no extremo norte, né? Norte do Amazonas, Roraima, Amapá e um trechinho do norte do Pará. E também aqui em Salvador, né, onde o acumulado de chuva pode ainda trazer problema à população. No restante, dia tranquilo para todo mundo, e aí nós vamos ver logo a previsão do tempo, que já está aqui na tela para vocês. Olha só, toda essa faixa cinza aqui, olha, que começa lá na divisa do Rio Grande do Sul, na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, e sobe por Paraná, Santa Catarina, São Paulo e até a faixa mais a oeste de Minas Gerais. Tudo isso aqui vai ter frio, tá, gente? É uma zona de bastante frio aí no mapa do INMET. Facilitaria muito a compreensão se o Instituto Nacional de Meteorologia colocasse aqui a legenda para essas cores que usa, né? A gente tem que adivinhar. Vamos para as temperaturas máximas? Olha, Porto Alegre vai de 13 da madrugada para 26, Florianópolis, nuvens, chuva isolada, de 19 a 23, Curitiba, de 12 a 21, São Paulo, de 14 a 22, o friozinho continua por aqui, madrugadas agradabilíssimas, com a blusinha leve. Rio de Janeiro, de 18 a 27 graus, isso aqui lá no Rio de Janeiro, né, o pessoal usa cachecol. Lá em Vitória, de 18 a 26, Belo Horizonte, de 25 a 13, vão agora para o centro-oeste, Campo Grande, temperatura máxima de 30 graus, Cuiabá de 30 graus também, em Goiânia 31, poucas nuvens, Brasília também, dia de céu azul, 26 graus de máxima, Palmas do Tocantins, poucas nuvens, 33 graus de máxima, agora região norte, Porto Velho vai ter 33, nuvens, né? Rio Branco também, mesma condição meteorológica, com 31 graus de temperatura, Manaus 33, quente, Boa Vista 33, quente também, Belém também 33, São Luís do Maranhão 32, Teresina com 34, hoje voltando à condição de cidade mais quente do Brasil, Fortaleza com 31, e aí João Pessoa com 31 também, e aqui Recife, nuvens, Maceió, chuvas isoladas, 32, Aracaju com 28 e Salvador, João Pessoa, peraí, cadê aqui? João Pessoa, fica tão apertadinho no mapa aqui que não dá para ver, João Pessoa 31 a 24, e Salvador, nuvens, chuva isolada, temperatura máxima de 28 graus, essas são então as condições da meteorologia hoje para todo o Brasil, né, já em plena vigência desse outono. Vou mostrar para vocês agora os destaques no site do ICL, como a gente faz todo dia aqui, começando com aquilo que a gente noticia. O site excelente do ICL fica em iclnoticias.com.br, como você vê aí na tela. E aqui a primeira matéria é justamente um dos destaques do noticiário, né, no noticiário de política no Brasil. A CPI do INSS vai sair, né, e vai mostrar não só as mazelas do governo Lula, mas especialmente as do governo Bolsonaro, né? E vai ser um ambiente lá de guerra fratricida, lá no Congresso, é o que todo mundo já está prevendo, tá? O que diz essa reportagem aqui? Que a rede formada por ex-dirigentes da Previdência, empresários e políticos articulou as fraudes. E aí vamos ver como é que vai ser a queda de braço aqui na CPI, né, que já começa a acontecer. Relatórios oficiais de investigações da Polícia Federal mostram que o avanço do esquema de descontos indevidos do INSS foi viabilizado por uma estrutura montada dentro da própria administração da Previdência durante que período? Durante o governo Bolsonaro, né? Ex-presidentes do INSS, procuradores, diretores e até aliados políticos participaram da formação de uma rede que blindou entidades fantasmas, liberou convênios e ignorou alertas de órgãos de controle, né? Uma trama que parece ter sido feita sob medida para preparar o ambiente dessa fraude. O ex-secretário especial de Previdência, Rogério Marinho, atuou no início da gestão Bolsonaro e abriu o caminho
para nomeações que seriam determinantes para a expansão desse esquema, diz a reportagem do Kleber Lourenço aqui no ICL Notícias. Leonardo Rolim, que o sucedeu na presidência do INSS, assinou um acordo com a Conafer, uma das entidades com maior volume de reclamações por cobranças indevidas. Tinha pleno acesso ao Instituto Nacional de Seguro Social. Zé Carlos Oliveira, que depois mudou o nome para Ahmed Mohamed Oliveira Andrade, comandou o INSS e depois virou ministro do Trabalho. Durante a gestão dele, suspensões de convênios foram interrompidas, beneficiando diretamente entidades como a tal Abamec. Segundo a Polícia Federal, esse homem, Oliveira, realizou transações suspeitas com operações ligadas à Conafer e manteve relação empresarial com outros investigados, tá? Então é isso aí, é uma série de imbricações nesse escândalo, desse esquema feito para lesar os aposentados brasileiros. Ainda na capa do ICL, outro destaque é a sequência, né, a suíte das matérias que o ICL está fazendo, mostrando quem é o Malafaia, de onde é que vem a grana desse pastor tão saliente, a voz mais tonitruante do bolsonarismo. E está aqui para vocês a matéria, olha, em depoimento à PF, lá em 2018, tá? Nós já mostramos aqui a declaração, o extrato da declaração de imposto de renda dele de 2018. Mas ele está falando aqui, falava em 2018 que ganhava 100 pratas por mês da igreja, né? 100 mil reais por mês. É grana para burro. O Malafaia é um dos possíveis tributados aí, se o governo conseguir fazer passar aquele projeto de isentar o imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais e cobrar de quem ganha como um Malafaia, como um pachá, né? Um pouco de imposto de renda. Aliás, a igreja não paga imposto, né? É bom lembrar isso aqui. Bom, o que diz a reportagem aqui? Segundo a reportagem da série, documentos inéditos obtidos pelo ICL Notícias revelam que o pastor Silas Malafaia admitiu ter uma renda de 100 mil reais por mês. Falei errado aqui, hein? Não é 2018, foi 2016. Informação que consta de um depoimento prestado por ele para a Polícia Federal no âmbito da Operação Timóteo, na qual ele foi investigado e indiciado por lavagem de dinheiro. Esses são alguns dos dados exclusivos da Império Malafaia, reportagem especial do site do ICL Notícias e também do podcast de 4 episódios disponível semanalmente a partir de 9 de maio no canal ICL do YouTube e nas plataformas de áudio. Vai estar em todas as plataformas por aí. O segundo episódio vai ser publicado na sexta-feira, no dia 16. Então está aqui uma antecipação do que virá por aí. E o que disse o Malafaia nesse depoimento à Polícia Federal? Diz o seguinte: atua como pastor evangélico, presidente da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, é conferencista, escritor de livros religiosos, proprietário da editora Central Gospel, que está quebrada, né? Que todas as atividades descritas no quesito anterior são remuneradas, que quanto ao quesito segundo, o declarante respondeu que recebe em torno de 100 mil reais em virtude das atividades remuneradas que exerce por mês e esclarece que não conseguiu apontar o valor exato da sua remuneração, tendo em vista que ela varia em virtude dos valores das conferências e direitos autorais dos livros. Quer dizer que o Malafaia cobra por palestra, é? Palestrante? Eu tinha ouvido falar disso, né? Vamos ficar sabendo detalhes aqui na sexta-feira, né? Valor semelhante ao que ele declarou à Receita Federal 3 anos depois, pois em 2018, Malafaia disse ter recebido ao longo do ano um total de R$ 1.350.000. Só que desse total, 962 mil vieram da igreja, 70% dos honorários, dos emolumentos, dos vencimentos, do salário deste pachá do bolsonarismo chamado Silas Malafaia. Então, aguarde até sexta-feira, vem aí o episódio número 2 e logo virá o podcast. Se você quiser mais informações, entra aí no nosso site, iclnoticias.com.br. Alex, quer me falar? Sim. Fala, Alex. É que o Kleber Lourenço mandou uma mensagem falando que aquela primeira notícia que você leu para o público teve uma atualização e são 132 parlamentares que assinaram o pedido de CPMI do INSS, tá bom? Beleza, maravilha. Vamos atualizar a informação já então. Vamos prosseguir aqui com os destaques do ICL. Não, eu não vou mais, eu acho que nós já estamos bem aqui, os demais destaques você vê no próprio site do ICL. Agora eu quero começar com as notícias do dia aqui. E eu vou começar mostrando para vocês um registro da minha história de jornalista, que foi um registro muito importante. O jornalista tem, às vezes, o privilégio de protagonizar
coisas que o cidadão comum não tem, porque ele está lá muito próximo do fato, conhece muitas autoridades, está nos lugares onde as coisas acontecem, nem sempre esses lugares são acessíveis ao cidadão comum. E uma das experiências mais incríveis da minha vida aconteceu em 2012 lá no Uruguai, quando eu conheci talvez o homem mais humano, no sentido lato da palavra, né, do mundo, que é o José Mujica, o Pepe Mujica. Eu estive com ele lá por 2 vezes no Uruguai, tive uma 3ª vez aqui no Brasil, pude entrevistá-lo, uma para o Canal Livre, foi a 2ª entrevista, e a outra para uma série de matérias que eu produzia na TV Bandeirantes sobre o avanço da maconha. Isso foi logo que Mujica resolveu topar a parada e descriminalizar a maconha no Uruguai, transformando assim o seu país na primeira república do mundo a permitir o uso da cannabis. O uso muito regulado, inclusive um projeto que não deu muito certo lá, porque não teve o condão de resolver as chagas sociais que deveria ter resolvido. Mas me deu a oportunidade de conhecer na intimidade o presidente Mujica e a esposa dele, que era a presidente do Senado. E eu queria mostrar para vocês isso, porque ontem nós tivemos uma notícia muito triste, né? O ex-presidente do Uruguai está no finzinho da vida. Ele está muito mal, ele tem um câncer, ele mesmo anunciou durante as eleições que aconteceram no fim do ano passado, que a vida dele estava se encerrando, estava chegando ao fim. Agora, a esposa dele diz que a situação dele é muito grave, né? E eu recebi essa notícia com muita tristeza, porque realmente vai fazer falta ao mundo uma pessoa que só se preocupa com o bem, com o bem-estar das pessoas, que governou o seu país de uma forma assim tão espetacularmente humana, né, que chega a ser comovente. Então, vou mostrar para vocês o dia em que eu fui conhecer a casa onde vivia o presidente do Uruguai, Pepe Mujica, e a sua esposa, que se chama Lúcia Topolansky, era vice-presidente do Senado na época, né? E observe só como eles tinham uma vida monástica, uma vida muito simples, muito humilde, e nada do que se fala sobre Mujica é produto de encenação. Tudo é verdade. Todas as qualidades que são atribuídas a ele são verdadeiras. Você vai poder ver agora nesse vídeo que eu vou exibir. Roda para nós, Alex, por favor. Hay unos 300.000 consumidores de marihuana. Esa persona llegaba a la boca y si no había marihuana le ofrecían otra cosa y le generaban otras adicciones mucho más perniciosas. Faltava apenas aparecer alguém disposto a encarar esses temas. Foi aí que surgiu o ex-guerrilheiro tupamaro José Mujica. El Pepe, como é chamado, combateu a ditadura uruguaia e ficou 15 anos na cadeia. Quando saiu, foi deputado, ministro e se elegeu presidente. Seu estilo personalíssimo colocou o pequeno Uruguai no foco do noticiário internacional. Chegamos aqui à casa. Olá, senadora. Bom dia. Como le va, senhora? O presidente estava logo ali debaixo de umas árvores tomando chimarrão. Convídalo. Com permiso, meu filho. É bueno, pero no, eu sou paulista. Ah, não, paulista não toma mate. O homem e a mulher mais importantes do Uruguai vivem desta forma, em meio à absoluta simplicidade. Como é possível governar um país e viver assim, na vida tão campesina? Não, é ao revés. Como é possível tener tanta parafernalia en el coso y gobernar un país? Porque la mayoría de la gente del país vive así. Entonces yo vivo como vive la mayoría en mi país. Esta casa estaba cuando nosotros compramos la quinta. ¿Isso fue en qué año? Cuando salimos de la cárcel, a fin de año, a fin del 1985, yo trabajaba en la cantina de la Facultad de Arquitectura y Pepe plantaba flores en el fondo de la casa de la madre y ahorramos unos pesos para la entrega y después pagamos unas cuotas por la chacra. São apenas 14 hectares divididos por 4 famílias, que continuam amigas como se o vizinho ilustre não tivesse se transformado no presidente do país. No nos ha cambiado absolutamente nada, ¿no? Seguimos viviendo igual, nos seguimos relacionando de la misma manera con el resto de los vecinos. A casa onde o presidente Mujica e a senadora vivem é pequenininha, tem poucos cômodos e apenas 45 metros quadrados. Quem manda em la casa, usted ou ele?
En la casa mando yo, en la chacra manda él. Ah, sim, sim. E na República mandam os dois. Essa aqui é a garagem onde fica a frota oficial aqui do Uruguai. A frota que serve o presidente da República, a primeira-dama, que também é a senadora Lúcia Topolansky. Está aqui, ó. Sí. Fusca 1600, fabricado no México. De quando é isso? Del 94, por allí. 94. Sí. Usted no tiene otro, ¿por qué? Porque no les gusta tener un auto nuevo. No, ¿O porque ese mire, está paga poca patente, Ah. paga poco seguro, los repuestos se encuentran en cualquier lado y todos los mecánicos saben arreglarlo. Hora de ir conversar com o presidente sobre o assunto que me trouxe até aqui, a regulação da maconha. Começo perguntando se ele já fumou um baseado alguma vez na vida e o que ele pensa de quem fuma. Yo he fumado y a veces fumo algún cigarro, es una plaga. Pero porro o cigarro? No, cigarro común. No, porro no fumé nunca en mi vida. Nunca he- Soy de otra época. Pero tengo unos cigarros habanos así que me regaló Fidel Castro. Então por que Mujica decidiu enfrentar a opinião pública e fez tudo o que fez? El narcotráfico para la sociedad es peor que la droga. Nosotros no queremos fomentar la expansión de un vicio, pero ya existe. Entonces, queremos influir, conocer al consumidor. Cuando está consumiendo mucho, decirle, tú te tienes que atender, tú tienes que ir al médico. Si lo tenemos clandestino no lo podemos ayudar. É um homem espetacular. Foi super importante e emocionante ter podido conviver por algumas horas ali com a intimidade de Lúcia Topolansky e Pepe Mujica. Né? E a notícia que está nos jornais hoje, no mundo inteiro, é uma notícia muito triste, porque, afinal de contas, Mujica, que construiu assim, um patrimônio simbólico gigantesco e virou uma referência para o mundo inteiro, está nos seus últimos dias, né? A notícia está na tela aqui para vocês. Olha, a mulher de José Mujica, que você viu aí na tela agora, a senadora Lúcia Topolansky, diz que o ex-presidente está em estado terminal, sob cuidados paliativos. Aqui a matéria fala que Lúcia Topolansky, que também foi vice-presidente do país, explicou por que Mujica não foi votar nas eleições locais de domingo. Ela falou o seguinte, que sair de carro era demais para ele. E a médica recomendou que não fosse, disse a um jornal, porque talvez não aguentasse essa jornada, né? Está aqui o rosto desse homem maravilhoso, senador Pepe Mujica. E só de ter essa figura na tela, isso já nos obriga aqui, tá? Nós temos uma obrigação moral aqui de falar sobre os aposentados brasileiros, né, Alex? Alex, você gostou da reportagem? Sim, eu adorei. Gostou? O pessoal do chat também parabenizou pela matéria e tudo. Eu adorei, Panuso. Faz 13 anos isso, faz muito tempo. Obrigado, pessoal que está elogiando aí. Mas eu estou colocando isso só para marcar esse momento aqui, sabe, de profunda tristeza, né? Porque, enfim, vamos perder um grande patrimônio, uma referência mesmo. Talvez o único político no mundo que tem esse nível de atenção com as pequenas coisas da vida das pessoas, sabe? É um homem espetacular. Vamos falar dos aposentados brasileiros aqui agora. Daqui a pouco eu fico emocionado, não consigo nem terminar o programa aqui. Alex, você sabe que tem, não se sabe quantos milhões de aposentados aí que foram lesados durante muitos anos. Começa o esquema que começa no governo Bolsonaro, que envolveu gente graúda lá da alta hierarquia do INSS, que envolveu a desatenção de dois governos inteiros, né? Não se sabe se por complacência criminosa, por corrupção ou por pura incompetência mesmo. O fato é que a roubalheira do INSS é um desses fenômenos que a gente precisa notar. Tem muito exagero quando se fala disso na internet, viu, gente? Quando atribuem a isso um valor de 90 bilhões de reais, por exemplo, estão fabulando. Ninguém sabe exatamente qual foi o valor, mas certamente não será de 90 bilhões de reais. 90 bilhões de reais, o governo já explicou, é o total de empréstimos consignados, tem nada a ver com esse escândalo da roubalheira. Mas lá no INSS, o próprio governo, por intermédio da CGU e da Polícia Federal, arbitrou que os prejuízos seriam aí por volta de 6 bilhões. É muita grana, é muito dinheiro. Tomado mês a mês de gente que foi roubada e que teve os descontos feitos no seu contra-cheque, muitas vezes até sem perceber, viu? Sabe, por associações que pagavam suborno para autoridades para conseguir os dados desses aposentados e faziam esses descontos aos milhares, né?
E ontem, finalmente, né, passaram-se mais de 20 dias já desde que o escândalo veio a público, ontem o governo reagiu e fez o que deveria. E isso está aqui na tela para vocês. Olha, vamos ver aqui, vou pegar até uma matéria aqui da Agência Brasil, para que a gente possa saber o que o governo fez. E agora começa, a partir de hoje, efetivamente, o processo de tentar devolver esse dinheiro para quem ele pertence, que são os aposentados brasileiros, né? O que vai acontecer a partir de hoje? Os segurados do INSS, diz aqui a reportagem da Agência Brasil, que sofreram descontos irregulares vão começar a ser notificados nesta terça-feira, né, de que foram descontados das aposentadorias. Alguns desses aposentados permitiram os descontos de fato, né? Mas não vão precisar provar isso. Portanto, quem quiser agora dizer, olha, eu não tenho nada a ver com isso, não autorizei, não estava nem sabendo, pode falar, porque o governo vai ressarcir tudo que foi roubado a partir de 2020. Ocorre que o esquema de roubo não começa em 2020. 2020 é uma contagem de tempo. Os advogados do governo dizem que é o seguinte, que não tem como voltar mais, porque o prazo de prescrição é 5 anos. Então, o que não foi cobrado e que não tem 5 anos, ficou para trás, perdeu, né? Agora, é uma sacanagem isso, porque, afinal de contas, foram 3 anos, mês a mês de tunga, né? Num processo que já dura aí 8 anos, dos quais só 5 serão ressarcidos pelo governo, né? Deveria haver uma forma de estabelecer a devolução integral dessas coisas todas. Mas como é que vai ser feito isso? A partir de hoje, todo mundo que sofreu desconto lá no INSS passa a receber no aplicativo Meu INSS uma mensagem, né? Serão 9 milhões de pessoas, tá? 9 milhões de pessoas, mas as mensagens, atenção, hein? Elas só vão estar no aplicativo Meu INSS, tá? Não tem mensagem de texto, não tem SMS, não tem WhatsApp, não tem nada. Então, atenção, aposentados que já foram roubados, não se deixem roubar outra vez, tá? Porque vai ter malandro aí querendo aplicar o golpe do golpe, tá? A partir de quarta-feira, 14, então é amanhã, não é nem hoje, é amanhã. Quem recebe essa notificação já vai poder, no próprio aplicativo da Previdência, pedir o ressarcimento dos descontos indevidos. A pessoa também pode ligar no número 135 e solicitar a devolução do dinheiro. Segundo o INSS, não vai ser preciso enviar nenhum documento, nenhum novo dado, apenas registrar que não reconhece o desconto que está sendo apontado na própria comunicação do INSS. Então, o Instituto reforça o alerta para tomar cuidado com golpes. Aqui está na própria Agência Brasil. A comunicação vai ser feita exclusivamente, eu repito, por meio desse aplicativo. Como é que faz? Acessa o aplicativo e aí aguarda a chegada das notificações, tá? Elas vão chegar lá e aí você, se sentir lesado no seu direito, você pode reclamar o dinheiro, vai receber pelo menos até o de 2020, né? De 2020 para cá. São 5 anos de tunga. E aí fica a pergunta, né, que ainda não tem resposta. De onde é que vai sair o dinheiro? Mas não tem essa resposta, né? Assim que a pessoa solicitar o ressarcimento, o sistema vai cobrar da entidade. Olha só que coisa bem feita. O cara aposentado vai lá, recebe a mensagem. Então ele diz ao meu INSS que não tem nada a ver com isso. Aí o que acontece? A Procuradoria do INSS passa a cobrar da entidade ladra que devolva o dinheiro para o aposentado. Você acha que vai voltar alguma coisa para esse caixa? Esse dinheiro com certeza já foi lavado muitas vezes, está branquinho aí, né? Comprando patrimônio, bens, pagando viagens, pagando luxo dessa quadrilha de ladrões aí que assaltou o INSS, né? E a matéria, por fim, explica que a Advocacia Geral da União já havia pedido o bloqueio de 2,5 bilhões de 12 associações de dirigentes envolvidos nesses descontos irregulares. Mas, pelo que se sabe até agora, pelos números da própria polícia e da Controladoria Geral da União, esses 2,5 bilhões não dão para tapar o buraco do dente do que foi feito aí, né? Então, muito ainda terá que ser feito até que os aposentados comecem a ter de volta essa grana que lhes foi roubada com a conivência, né, e a preguiça e a lerdeza de 2 governos, governo Bolsonaro e governo Lula, que ambos dormiram no ponto, se é que não se beneficiaram disso, tá bom? Panuso? É isso aí. E olha, o preço, a conta desse escândalo começa a chegar para o governo federal, né? Olha, a consequência é horrível. Está aqui na capa do Valor de hoje, olha só, repercussão sobre as fraudes do INSS superam a taxação do PIX e a saúde do Bolsonaro.
Quem diz é a agência Quest, uma agência muito bem reputada, né? Conteúdos e notícias compartilhados em grupos de mensagens, além do alto teor negativo, é maior tanto em quantidade quanto em relação ao tempo de duração do debate. Também o governo, gente, demorou 21 dias para começar a tirar a cabeça da água, né? Para começar a agir. Hoje é esse dia, aliás, na prática, esse dia é até amanhã, 22 dias, né? Vamos ver o que diz aqui a reportagem do Valor. A revelação de que um esquema de fraude na folha de pagamento de aposentados e pensionistas do INSS gerou mais preocupação em grupos de mensagens do que a suposta taxação do PIX em janeiro se confirma. Conteúdos e notícias compartilhados sobre descontos indevidos, além do alto teor negativo para o governo do presidente Lula, superam outros temas recentes, tanto em volume de mensagens quanto na duração dos debates. A constatação e a comparação foram feitas pelo Instituto Quest com base na análise de mensagens trocadas em 30 mil grupos públicos no WhatsApp, no Telegram e no Discord. O Instituto monitorou cerca de 3 milhões e 600 mil mensagens com citações diretas sobre a fraude do INSS entre 21 de abril e 7 de maio, por meio de uma plataforma automatizada. Essa análise começou 2 dias antes da operação sem desconto da Polícia Federal com a CGU, que revelou detalhes sobre como essas associações agiam, né? E sobre a complacência do governo, né? O Instituto Quest estima que o assunto tem alcançado, em média, 818 mil pessoas por dia só nos grupos monitorados. E aqui nós não estamos tratando de WhatsApp, de TikTok, né? Vocês viram aí que um único vídeo do Nicolas Ferreira bombou nas redes mais de 100 milhões. Um vídeo mentiroso, um vídeo de 5ª categoria, mas feito com técnica bonitinha para enganar trouxa. E engana mesmo. Então tem 100 milhões de pessoas no Brasil comovidas com aquela cifra, principalmente, que é uma cifra estapafúrdia, essa de 90 bilhões de reais. Bom, mas vocês já sabem, então, a partir de hoje, se você é aposentado, aguarde no seu aplicativo, no telefoninho celular, vai chegar aí a mensagem de que você foi descontado. Se você não gostou de ter sido descontado, não sabia que era, ou você não quer mesmo ser descontado, é só falar lá, não tem nada com isso, quero meu dinheiro de volta. Então o INSS vai te devolver esse dinheiro, vai tentar tomar isso, né, das empresas que fraudaram o governo e pode esperar que dessa tuba não vai sair gato nenhum. Vamos dar uma olhadinha no noticiário internacional, gente, 7 horas e 32 minutos, começando aqui pelo Washington Post, como eu faço todo dia, né? E aí, aqui começam a acontecer algumas coisas muito estranhas para nós que somos brasileiros aqui, um povo que tem um padrão ético, como se vê agora, um pouco melhor do que o do americano médio, que aceita uma tragédia como esse Trump, fazendo o diabo para ficar mais rico do que já é, aplicando os mesmos golpes que aplicou a vida inteira nos negócios privados, mas agora usando a seara pública, né? Olha só o que esse cara está fazendo. Veja aqui, está aqui no Washington Post, a foto dele desembarcando do Air Force One, lá no Oriente Médio. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa viagem dele, mas vamos falar primeiro sobre a preocupação nessa viagem. Está aqui, olha, na manchete principal do Washington Post. Viagem de Trump ao Oriente Médio marcada por potenciais conflitos comerciais privados. Os filhos do presidente, diz a matéria aqui, passaram as últimas semanas viajando pela região. É como se fosse um escalão avançado. O Trump vai, na frente vão os filhos comprando terreno, dizendo que vão construir prédios de 80 andares, essa coisa toda, né? Vou detalhar para vocês um pouquinho aqui o que diz a reportagem. Ela está dizendo o seguinte: o Trump inicia a primeira viagem internacional do segundo mandato nesta terça, em uma região onde os negócios da família cresceram significativamente nos últimos meses, apresentando à sua administração mais potenciais conflitos de interesse do que nunca. Os filhos do presidente que chefiam a organização Trump passaram as últimas semanas viajando pelo Oriente Médio, preparando o terreno para acordos que beneficiarão quem? O contribuinte americano? Quem? O cidadão brasileiro, que não está fora da esfera jurídica lá do governo americano? Não. Vão beneficiar a empresa, o conglomerado empresarial do Trump, em alguns casos o próprio presidente da República. Órgãos de fiscalização do governo, historiadores presidenciais e outros críticos dizem que se trata de uma escalada de conflitos antiéticos e até inconstitucionais entre os interesses dos Estados Unidos e o do seu presidente, que passam, né, a conflitar e muito. Afinal de contas, parece que todas as incursões do Trump têm como objetivo
a salvação dos seus próprios negócios, não é isso? Diz aqui a reportagem do Washington Post que umas semanas antes do desembarque de Trump na Arábia Saudita, no Catar e nos Emirados Árabes, o filho dele, que se chama Eric, falou em um centro de convenções lotado lá em Dubai sobre os planos das organizações Trump de construir um hotel com 80 andares, tá, em Dubai, e uma torre residencial no local. Ele se gabou de que o ícone incrível redefiniria o luxo e teria uma piscina de borda infinita que seria a mais alta do mundo, com vista para o infinito Burj Khalifa, que hoje é o prédio mais alto do planeta, né? E os americanos de boa fé que veem isso, pasmos com o comportamento absolutamente incorreto e antiético do seu presidente, não tem o que fazer, porque afinal de contas o cara foi eleito e lá nos Estados Unidos, ao contrário do que acontece aqui, o presidente é praticamente um sujeito inimputável, não se pode molestá-lo com processo judicial de nenhuma natureza. Se não fosse um processo de impeachment por uma razão criminal muito forte, o Trump é praticamente um homem livre de qualquer punição. E além disso, nós temos ainda o outro escândalo que tem conexão com essa viagem lá no Catar. Por quê? Está aqui outra manchete agora no New York Times. Plano de Trump de aceitar o jato de luxo do Catar desafia os limites da propriedade. O segundo governo Trump está quebrando limites à mistura de cargo público e benefícios sociais. Será que lá nos Estados Unidos não tem essa figura, esse tipo penal chamado advocacia administrativa? A matéria diz o seguinte, durante o primeiro mandato do presidente Trump, a ideia de que interesses especiais e governos estavam comprando refeições e reservando quartos em hotéis, isso disparou alarmes legais e éticos sobre potencial de corrupção. O plano do governo de aceitar um jato de luxo de 400 milhões da família real do Catar é apenas, segundo o New York Times, o exemplo mais recente de uma atmosfera cada vez mais aberta em Washington sob o governo Trump. O famoso executivo-chefe, por suas transações, não só poderá usar o avião enquanto estiver no cargo, como também deverá transferi-lo para a sua fundação presidencial assim que deixar a Casa Branca. A fundação presidencial, leia-se aqui o próprio Trump, né? E o New York Times assinala que o segundo governo demonstra um desdém impressionante pelas antigas normas de propriedade e pelas tradicionais salvaguardas legais e políticas em torno do serviço público. Está claramente encorajado, em parte pela decisão da Suprema Corte no mês passado, que concedeu imunidade a presidentes por suas ações oficiais e pela realidade política de que a influência de Trump no Partido Republicano significa que ele não precisa temer um impeachment. Portanto, faça o que fizer, esse nababo que governa os Estados Unidos, pensando muito mais nos seus negócios do que em qualquer outra coisa, está fora do alcance da justiça americana, inclusive fora do alcance da política americana, tá? Enquanto isso, as ações apoiadas pelo governo do Trump lá em Gaza trazem a ameaça de um período de fome severa. E isso é o que alerta o The Guardian, que é o jornal mais importante da Inglaterra, nesta manchete que você já vai ver aí na sua tela. Olha, especialistas em segurança alimentar alertam Gaza sobre risco crítico de fome em meio ao bloqueio israelense. Um relatório do consórcio de especialistas apoiado pela ONU fala de uma grande deterioração desde que houve a última avaliação em outubro passado, e a situação de lá para cá só fez piorar. Enquanto isso, o Hamas libertou o último refém americano vivo detido lá em Gaza, né? E o Trump chamou isso de medida de boa-fé. O soldado americano Aidan Alexander encontrou a família na fronteira de Israel depois que o pessoal do Hamas entregou ele à Cruz Vermelha. Parece estar em bom estado de saúde, né? Olha aqui, pelo vídeo aqui na capa do... Não, aí não. Propaganda aqui não. Dá licença. Você já sabe a notícia. Espero que você se dê por satisfeito, tá bom? Vamos lá, gente. Vamos seguir. A próxima matéria que eu vou mostrar para vocês é uma matéria do Jamil Chad. Está agora no UOL, você pode ver aqui. E ontem o representante do governo Trump, que está aqui no Brasil fazendo uma espécie de visita de correição, né? Que os bolsonaristas achavam que veio aqui para punir o ministro Alexandre de Moraes, ele ontem deu uma bola fora baita, né? Olha a declaração desastrada do cara. O que ele falou? O Brasil só tem 3 problemas: crime, corrupção e câmbio. Deu uma confusão, né? Deu um quiprocó danado, né? A matéria conta pra gente o seguinte: o representante do governo Trump para a América Latina, Maurício Claver Carone, afirmou que os 3 problemas do Brasil são crime, corrupção e câmbio.
Para ele, se esses elementos forem resolvidos, os investimentos aumentarão no país. Seu discurso criou um mal-estar entre representantes do governo e empresários que estavam lá nesse evento. Agora me fala se alguém que é funcionário desse Trump pode dizer que há corrupção em qualquer lugar do mundo, né? Sem apontar para o próprio rabo. Num jantar organizado pela entidade Esfera em Nova York, Carone afirmou que os investidores estrangeiros sequer sabem que o Brasil é a segunda maior economia do hemisfério ocidental. Menos de 1% dos investidores sabem disso, ele afirmou. Carone, que durante o encontro estava sentado ao lado de Joesley Batista, do grupo JBS, pediu demissão nesta segunda-feira do governo Trump. Mas ele se mantém no cargo por mais 20 dias. Em um discurso, alertou que o Brasil pode ser um país do primeiro mundo. Mas para isso precisa resolver 3 problemas, chamados por ele como os 3 Cs, né? E já estigmatizou aqui. O que ele falou? Um importante CEO acabou de me dizer: acabamos de vender o nosso último ativo no Brasil. Por quê? Risco cambial. Não podemos correr o risco cambial e temos de continuar fazendo hedge. É caro, não vale a pena. E vocês precisam descobrir como lidar com isso. Estou sendo sincero com você, o maior desafio que os investidores, e eu sou um deles, têm com o Brasil é o risco cambial. O risco cambial é aquilo que acontece toda vez que a Faria Lima fica nervosinha com o governo e reage provocando uma especulação intensa no câmbio, né, para transformar a nossa economia aqui num pandemônio. Então, talvez ele tenha razão nisso que está falando, né? Mas, lembrando aqui, ele sintetizou a frase dizendo o seguinte: gostamos de países dolarizados, tipo Panamá, né, tipo El Salvador e outras republiquetas por aí, onde eles podem, o Banco Central americano pode controlar a moeda, né? Aí ele falou o seguinte: olha, o segundo obstáculo é o crime. Estamos trabalhando de forma muito próxima sobre temas de crime organizado, disse fazendo referência ao PCC. E o terceiro ponto é o que Carone chama de mito e realidade, a corrupção, né? Não está aqui, pegou mal pra caramba esse negócio, causou uma indisposição grande lá entre os presentes, sabe? Porque, afinal de contas, foi uma forma, né, desairosa demais de se referir a uma república que luta desesperadamente para vencer esses problemas. E observação feita por um homem cujo governo não lhe dá moral nenhuma para dizer o que disse, tá? Por falar em comportamento antiético, você se lembra daquele grande ator, aliás, eu sou fã dele como ator, mas basta, só fica aí, tá? O Gerard Depardieu, olha aqui a manchete hoje nos jornais, olha, Depardieu foi condenado a 18 meses de prisão por assédio sexual. Tá? Ele teria assediado sexualmente 2 mulheres durante uma filmagem e aí o Tribunal Correcional de Paris condenou nessa terça-feira 13 o ator a 18 meses de prisão. A Justiça também impôs 2 anos de inabilitação e a inscrição do nome do autor, que tem 76 anos, no registro de delinquentes sexuais. Que mico, hein? Conforme solicitado pela promotoria. Só para você lembrar, o Depardieu foi aquele sujeito que disse que ia se mudar da França porque a França pretendia cobrar impostos demais dos seus empresários, falou, vou embora da França. Não sei para onde foi, né? Não sei para onde foi, mas o fato é que na Europa as condições tributárias são muito diferentes das do Brasil aqui, né? E não existe regime, não existe, a não ser em pequenos Lesoto, sei lá, enfim, o cinturão periférico ali da antiga cortina de ferro, onde você tem situações tributárias e fiscais mais vantajosas do que essas da França. Mas, enfim, e fica aqui um alerta para os empresários brasileiros de que as ameaças do Depardieu não só não se cumpriram, como agora ele acaba se vendo aí envolvido nesse escândalo de natureza sexual, né? Tem nada a ver com a questão fiscal, com a questão tributária, mas está aí um exemplo de mau comportamento dele em outros campos da vida, né? Que extrapolam o cinema, sua área de expertise, que extrapolam também o que ele pensa sobre tributação e distribuição de renda no contexto do seu país de origem, a França, tá bom? Outro destaque do noticiário internacional, mas que tem relação com a gente, são os compromissos de Lula lá na China, né? E ontem foi um dia de grande movimentação, foi um dia de bastante movimento, foi um dia muito positivo. E no encontro com o Xi Jinping, ambos criticaram o bullying, o hegemonismo e as tarifas arbitrais do Trump, né? Esse sonho do fim da multilateralidade. Então, o que nos conta aqui a Folha de São Paulo? O líder chinês Xi Jinping, no primeiro pronunciamento após o acordo temporário entre Pequim e Washington para suspender a guerra de tarifas, citou
que bullying e hegemonismo só levam ao auto-isolamento, sem citar diretamente o presidente dos Estados Unidos. No mesmo evento, Lula afirmou que a imposição de tarifas arbitrárias só agrava a situação de desequilíbrio já existente no comércio mundial, em prejuízo dos países em desenvolvimento. Xi afirmou que, diante da onda crescente de unilateralismo e do protecionismo, a China está pronta para juntar as mãos com seus parceiros na América Latina e no Caribe e prometeu estimular investimentos chineses na região. Isso já acabou acontecendo. Aqui agora eu vou mostrar para vocês, olha, uma matéria do Valor Econômico, que já assegura aqui um fluxo financeiro em investimentos de cerca de 27 bilhões de reais no Brasil. Isso foi anunciado pelo presidente Lula ontem. Brasil e China são parceiros estratégicos incontornáveis no atual contexto geopolítico, em meio ao ressurgimento de tendências protecionistas, foi o que destacou o presidente Lula lá em Pequim. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que a China investirá 27 bilhões de reais no Brasil. Por estarem focados especialmente nas áreas de infraestrutura e tecnologia, os investimentos abrangerão também as áreas de educação, uma vez que será uma ampla reforma na formação profissional, até mesmo para garantir a cadeia de suprimentos ainda a ser demandada. Lula está em viagem oficial a Pequim, onde participou do Fórum Empresarial Brasil-China com investidores chineses e brasileiros. O fluxo comercial entre os dois países é de cerca de 160 bilhões de dólares por ano, informou a Agência Brasileira de Promoção a Exportações e Investimentos, a chamada Apex Brasil. É aqui o registro com informações da Agência Brasil, sem intermediário, nas páginas do Valor Econômico. E há uma especulação agora, olha só a notícia que tá agora no Platô BR, o Platô aqui da nossa, Platô que tem uma parceria informal aqui com o ICL, né, e está trazendo aqui essa especulação. Isso aqui é uma grande novidade, eu não havia ainda ouvido falar dessa cogitação aqui, mas veja só, o ministro Luiz Roberto Barroso, atual presidente do Supremo, teria interesse em uma embaixada, né? E aí já está sendo cogitada, inclusive, a nomeação dele. Olha só, a matéria do Platô, que foi escrita pelo Rodrigo Rangel, que é um dos acionistas lá desse site, é um ótimo jornalista, diz o seguinte: o Palácio sabe que o ministro gostaria de assumir uma embaixada na Europa quando deixar a presidência do Supremo em setembro. Lula pode ganhar, então, a chance de fazer mais uma nomeação para a corte no atual mandato. Já há até um favorito para a cadeira, nos conta aqui o Platô. E a matéria detalha o seguinte, olha, a se confirmar a intenção de Barroso, o presidente Lula, então, ganha a chance de botar mais um ministro lá no Supremo. No entorno do gabinete presidencial, há quem aposte que ele não hesitaria em escolher o advogado-geral da União, Jorge Messias, que o Brasil conheceu no fim do governo Dilma como Bessias, nessa vaga no Supremo Tribunal Federal. Muito embora, diz a matéria, se faça o cálculo político de que a pressão será grande para que uma mulher seja nomeada, desde a aposentadoria de Rosa Weber, cuja vaga foi preenchida pelo ministro Flávio Dino, a corte tem apenas uma ministra, a ministra Carmen Lúcia. Segundo pessoas próximas, Barroso considera que, encerrados os 2 anos na presidência do Supremo, já terá cumprido suficientemente a sua missão como ministro. Ele pretende, então, se dedicar a atividades mais amenas. Além do aventado desejo de assumir uma embaixada importante em um país europeu, planeja para o futuro próximo se dedicar ao concorrido e muito lucrativo mercado de palestras, né? Com 67 anos, Luiz Roberto Barroso tem hoje a cadeira de ministro garantida por mais 8 anos. Sem antecipar a aposentadoria, ele poderia, portanto, ficar na corte até 2033, quando completaria os 75 anos e teria obrigação legal de deixar o posto. Portanto, as primeiras especulações aí em torno do destino do ministro Luiz Roberto Barroso. Ainda sobre a viagem do Lula na China, tem mais aqui uma informação de interesse, porque são acordos comerciais que estão sendo firmados lá, que vão ser positivos para o Brasil. Nós temos aqui a informação de que o governo brasileiro, está aqui na manchete, olha, o governo brasileiro assinou um acordo para uma parceria na área de combustíveis sustentáveis de avião. E a matéria nos diz que o projeto vai ser desenvolvido em 3 fases, com a produção inicial de 170 mil toneladas entre este ano e o próximo, e a comitiva do governo anunciou ainda outros investimentos, esses que eu já falei, que totalizam 27 bilhões. Sobre esse investimento dos combustíveis de avião, aqui a matéria explica o seguinte: a previsão é de que esse projeto seja desenvolvido em 3 fases,
como eu já falei. Acordo muito celebrado em meio a discussões sobre transição energética, que contou com a presença do ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira. O memorando estabelece as bases de uma parceria estratégica que prevê o fornecimento de etanol produzido pela Raízen, incluindo o de segunda geração, que é feito a partir do bagaço da cana-de-açúcar, como matéria-prima para a produção de combustível de aviação da tecnologia Alcohol to Jet, ATJ, quer dizer, álcool para os aviões, que transforma o etanol em querosene renovável para a aviação. Embora ainda não envolva compromissos contratuais de compra e venda, esse acordo marcou um passo importante para aprofundar as negociações comerciais e técnicas entre as empresas. Próximo assunto agora. Vamos passar para frente agora sobre as aprontações dos bolsonaristas. Eles não se cansam. Eles são incansáveis. A todo momento tentam dar um golpe aqui, outro golpe ali, para tentar livrar a barra do ex-presidente inelegível Jair Messias Bolsonaro. O Igor Gadelha nos conta no site Metrópolis sobre essa nova manobra dos bolsonaristas que está aí na manchete para vocês, que vamos detalhar agora. Agora, o barato é mudar a legislação existente para quê? Para tirar 2 itens da legislação do golpe de Estado, para que o Bolsonaro seja beneficiado por isso. Porque você sabe que quando a legislação retroage, ela só retroage em benefício do réu. Então, se esses dois itens da lei do golpe de Estado forem mudados, o Bolsonaro perde, né, ele deixa de ser criminalizado, deixa de ser penalizado por isso. E a matéria fala o seguinte: em mais um capítulo da crise entre Câmara e Supremo, 2 deputados bolsonaristas apresentaram cada um projeto de lei para tentar revogar trecho do Código de Processo Penal que trata do crime de abolição do Estado de Direito. Os autores do projeto são os deputados federais Alberto Fraga e Sargento Gonçalves. Apesar de os textos serem diferentes, o objetivo é o mesmo: sustar os artigos 359L e 359M do Código de Processo Penal, introduzidos em 2021 nessa nova lei. Ambos falam que tentar golpear as instituições, tentar golpear as instituições é crime, né? Eu vou até baixar aqui para ler para vocês, para que você saiba exatamente o que acontece. Vamos ver aqui se eu consigo pegar rapidamente, mas eles se irritam com isso, por quê? Porque eles dizem que tentativa não é crime, e a lei é muito clara. A lei é muito clara. Artigo 359, vocês vão junto comigo aqui. Vamos aqui, o meu caro Alex, mostra aqui pra gente. Vou procurar aqui o artigo 359L e o artigo 359M. GHI-J. Já vou achar aqui para vocês, tá? O que fala aqui, olha, 309L e M. Não estou achando. Não estou achando aqui, mas eu vou achar já. Eu já vejo isso aqui para vocês. Que eles falam o seguinte: é exatamente isso, que tentar golpe é crime, tentar golpear as instituições democráticas é crime e pronto, ponto final, acabou. Então, tentativa está lá no texto da lei. Se a lei não serve, a gente faz o seguinte: a gente muda a lei extraindo dela esses textos, porque aí sim, qualquer cidadão que tentar golpear os poderes do Brasil, as instituições, fica livre da refrega de ter que pagar pelo crime que foi cometido, né? Então, é isso que nos conta aqui a matéria do Igor Gadelha. Ele fala o seguinte: a construção da nova legislação requer um debate aprofundado para a construção de um texto que evite perseguição política, interpretação indevida, inclusive quanto à cumulatividade dos 2 tipos. Até que isso seja feito, a saída é a revogação. Claro, né? Claro que é. Então, é perseguição política, pegar o bandido que quis dar um golpe de Estado no país e prender um monte de gente, matar um monte de gente, está lá no texto da lei e não tem problema nenhum, isso é perseguição política. E nem diz o assassino, porque o crime de abolição violenta do Estado de Direito é um crime gravíssimo, né? Gravíssimo. Mas o assassino sempre pode argumentar que precisa revogar a lei que pune o assassinato com cadeia, porque, afinal de contas, é uma perseguição do Estado brasileiro aquele que mata alguém. Que absurdo o Estado perseguir quem mata alguém, né? Enfim, olha, o que vai acontecer na CPI da Covid? Nós já falamos sobre ela no começo do programa. O que vai acontecer lá?
já começam a aparecer na CPI, na CPI da Covid, não, na CPI do INSS. Já começam a aparecer nomes na CPI do INSS que nem foi aberta ainda, mas que já frequentaram outra CPI, que foi a CPI da Covid, né? Assinala aqui uma matéria do G1. Olha, e quais são esses nomes? Está aqui logo no olho da matéria. Segundo a PF, Maurício Camisotti e Danilo Trento atuaram em um esquema bilionário de descontos indevidos de aposentadorias. Ambos já haviam sido investigados por tentativa de venda de vacina superfaturada durante a pandemia. 2 nomes que aparecem nas investigações da fraude bilionária do Instituto Nacional do Seguro Social chamaram a atenção dos senadores que integram a CPI da Covid encerrada em 2021. Esses 2, Mauro Camisotti e Danilo Trento. Camisotti é considerado pelos investigadores da PF como peça-chave no escândalo do roubo das aposentadorias, que, segundo as investigações, pode ter gerado esse prejuízo sobre o qual a gente vem falar de 6 bilhões e 300 milhões de reais. Curiosamente, o nome dele foi citado na CPI da Covid como personagem da central da negociata, como personagem central da negociata das vacinas superfaturadas da Índia, aquela vacina chamada Covaxin. Aspas, a negociata com as vacinas da Índia não deu certo, eles partiram para lesar os aposentados e pensionistas. Essa é a nossa principal hipótese. Precisamos aprofundar as negociações, afirma o senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, autor do pedido que originou a CPI da Covid. No caso do INSS, Camisotti aparece, segundo investigações da PF, como sócio oculto de uma tal Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos, AMBEC, uma das entidades suspeitas das fraudes. O faturamento da associação somou 178 milhões de reais entre 2019 e 2024. Há mais de 2.000 reclamações registradas contra essa entidade. Já no escândalo das vacinas superfaturadas, diz a reportagem, durante a CPI da Covid, o nome do Camisotti surge como financiador oculto da Precisa Medicamentos. A Precisa Medicamentos intermediou a compra de vacinas Covaxin. Lembra o senador Omar Aziz, que também foi um dos principais parlamentares durante essa CPI, né? A vacina estava sendo negociada com a Índia com valor superfaturado e ia render propina para os envolvidos. Você se lembra daquela vacina cuja propina era $1 por dose? Era a propina quase tão cara quanto a própria vacina? De acordo com dados do Tribunal de Contas da União, à época, a Covaxin foi a vacina mais cara negociada pelo governo Bozo, R$ 80,70 a unidade, valor 4 vezes maior do que a vacina da Fiocruz, a AstraZeneca. Contudo, os valores não chegaram a ser desembolsados porque o escândalo veio antes, né? Então está aqui, a gente vê que muda o cenário, mas onde tem uma cena de crime estão lá os mesmos oportunistas de sempre. Agora me fala o que o sujeito estava já aprontando em 2020 e paralelamente já nesse esquema de corrupção do INSS, né? Estava fazendo os dois ao mesmo tempo, estava servindo aos dois patrões, né? As entidades que roubavam os aposentados e os corruptos que queriam lesar o Estado brasileiro na compra de vacinas durante a Covid. Olha, antes de encerrar, olha só que absurdo, gente, um deputado pede que instalar câmeras dentro das salas de aulas de São Paulo, né? Isso não tem nem escola particular, não existe isso aqui, isso é total quebra do ambiente de privacidade, mas lá na Assembleia Legislativa tem um projeto de lei para instalar câmeras dentro de sala de aula. O projeto diz que as câmeras vão garantir segurança dos professores e alunos. É de quem só podia ser um bolsonarista, né? Lucas Bove, aquele que era marido da Cíntia Chagas, lembra? Diz que as câmeras visam dissuadir comportamentos inadequados e documentar situações que possam comprometer a segurança e o bem-estar da comunidade escolar, como violência física, agressão verbal, ameaças, bullying e discriminação. A onda de violência é uma das justificativas. O parlamentar, que também é vice-presidente da Comissão de Educação na Alesp, citou um estudo da POSP que revelou que 48% dos estudantes e 19% dos professores já foram alvos de algum tipo de violência nas escolas. E sim, só falta agora um recadão para você. Gente, depois de amanhã, tá? Depois de amanhã, a aula magna aqui do ICL, da abertura da nossa pós-graduação. Então faltam só 2 dias, é bom você se precaver e vai logo lá no site do SPL, despertaicl.com.br, faz a sua inscrição, pega o seu convite para assistir essa aula brilhante que o Gessé Souza está preparando junto com o Eduardo Moreira na abertura da nossa segunda turma de pós-graduação
num curso que é coordenado pelo ICL e pela Fundação Escola de Sociologia e Política daqui de São Paulo, a escola de sociologia mais tradicional e antiga do país, tá bom? Dito isso, bom dia para você, boa terça-feira, aproveite seu dia e aproveite seu dia também na programação do ICL aqui, porque vai começar o N1 aqui agora para aprofundar a discussão sobre tudo isso que nós falamos aqui no Desperta. Então, bom dia para você, obrigado pela audiência, até amanhã às 7 da manhã. Faltam apenas 2 dias para a aula inaugural de lançamento da segunda turma da pós-ICL. Eu quero te convidar a refletir comigo. Por que as elites odeiam o povo brasileiro? E como elas se organizam historicamente para impedir que o povo tenha acesso à verdadeira soberania. No dia 15 de maio, às 20 horas, ao vivo.